Boa tarde, pessoal! Estou passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que foi tratado na nossa última aula de História da América na FASU. Recapitulando, o que vimos anteriormente, vimos um pouco sobre a primeira e segunda viagem de Colombo, mas não refletimos muito bem sobre o que isso implicava, e sobre a recepção que esse feito vai ter na história do mundo. Veja bem, antes da gente seguir, temos que ter em mente uma questão que é fundamental, que é a seguinte: a América, tal qual a gente tem projetada na nossa mente, ela não era nada clara no tempo de Colombo. Não sabia de nada que tinha aqui. Aliás, Colombo não achava que estava aqui, ele achava que estava nas Índias, achava que estava na Ásia, certo? Do mesmo modo, a gente não pode entender Colombo como se entende hoje, Se hoje ele é um cara respeitabilíssimo, que se estuda aí nos livros de história como um grande herói e tal, pense como era a vida de Colombo na época, como que as pessoas receberam a notícia de Colombo de que tinha chegado, não a América, porque não tinha América na época, mas as Índias, a Ásia. Veja bem, Colombo, quando ele termina a sua primeira viagem, ele pega uma embarcação, volta lá para Espanha e chega lá com um monte de cara quase pelado, com os penachos e uns papagaios, falando que estava na Ásia. Mas, cara, tudo que se sabia sobre a Ásia não tinha nada a ver com aquilo. A questão é como Colombo poderia convencer os reis da Espanha que de fato ele estava na Ásia, porque tudo que ele mostrava não batia, não casava com o que os livros antigos diziam. Nesse intento, ele teve que fazer mais 3 outras viagens para o que ele achava que eram as Índias, que depois descobriram que era um novo continente, mas naquela época não se tinha noção disso, certo? Bom, vimos também na aula passada que Colombo tinha umas visões meio loucas das coisas, que ele via sereia, que ele via gente que tinha cara de cachorro. Mas por que isso acontecia? Já parou para pensar de onde ele tirou isso? Ele tirou de livros antigos. Sim, os mesmos livros antigos em que ele chega à conclusão que a Terra é redonda, ele cria a teoria científica dele, os mesmos livros falam que haviam monstros muito malucos que habitavam o Oriente. Sim. E de onde ele vai tirar essas ideias? Segundo o filho de Colombo, Hernando Colombo, que escreve uma biografia sobre o pai dele, ele vai se basear sobretudo em Mandeville, que escreveu um livro chamado As Viagens de Mandeville, e em Marco Polo. Existe um estudioso chamado Stephen Greenblatt, que eu citei na nossa aula, que escreve um livro chamado Possessões Maravilhosas, em que ele vai fazer uma história da leitura desse livro do Mandeville e mostrar como que isso vai influenciar na mentalidade de Colombo, certo? Por isso eu passei para vocês entenderem bem esse conceito de maravilhoso que aparece no livro de Greenblatt. Eu trouxe para vocês um poema antigo chamado O Conto da Cocanha, que nós lemos junto na aula e tal. Bem, nesse Conto da Cocanha fala que o mundo ele era invertido em relação ao que ele era de fato na época. Por exemplo, falava-se que tinha comida em abundância, falava-se que não precisava trabalhar, falava-se que tinha um monte de feriado, que eram muito maiores feriados do que haviam no mundo real. Falavam que havia uma liberdade sexual que era impossível naquela época. Era um mundo às avessas. Essa é uma das características fundamentais deste conceito de maravilhoso, que era muito usado na Idade Média, que Colombo também usa. Eu também adoro falar esse termo. Sim,
Ah, isso é uma maravilha. Eu adoro falar isso. Só que quando eu falo maravilha, no sentido atual, quer dizer que algo é legal, bacana. Naquela época não era isso que queria dizer. Maravilhoso queria dizer uma coisa assim. Vou fazer uma comparação aqui a grosso modo, algo fantástico, algo meio sobrenatural, algo incrível, algo extraordinário. E diziam que o que havia para longe, que não se conhecia a olho nu, né? Porque eles não viajavam muito para a Ásia e tal, os europeus não tinham assim, uma visão do que era a Ásia para além da Terra Santa. Então, diziam que lá tinha um monte de monstro maluco e que a realidade ela era bem diferente do que ela é no mundo real. Seguindo a lógica da cocanha, por exemplo, o Mandeville vai dizer que na Índia tinha um lugar lá onde que as mulheres tinham barba e os homens não. Onde as mulheres choravam quando os filhos nasciam e ficavam felizes quando os filhos morriam. Era tudo uma inversão. Certo? E Colombo lia aquilo como se fosse um livro histórico. Embora tenha sido provado posteriormente que Mandeville nunca existiu, o Colombo lia aquilo como algo histórico. Então, na percepção de mundo de Colombo, era perfeitamente possível existir essas criaturas monstruosas. Por isso que ele vai falar de índio Dragon Ball, né? Tipo, com rabo. Por isso que ele vai falar de cara que tem focinho, de cara com cabeça de cachorro, porque no mundo de Colombo isso era possível. Essa era a mentalidade de Colombo, que como eu disse na aula passada, não tinha nada de cientista moderno. Essas convicções de Colombo, elas vão influenciar decisivamente as tomadas de decisões dele. Como eu falei na última aula, né? O Mandeville acreditava, por exemplo, que tinha árvore de carneiro. Sim, carneirinho. Que tem lã, não sei o quê. Os carneirinhos vivos, assim, nos galhos da árvore, que você pegava e depois assava. E ele disse que comeu, e que era muito bom, que tinha fonte da juventude. Essa era a mentalidade de Colombo. Mas o que acontece? Colombo chega à Europa com os índios e com os papagaios, como eu disse, e o rei da Espanha não acredita que aquilo ali de fato é a Ásia, porque ele não tem prova suficiente para o rei confirmar que aquilo de fato era a Ásia que se conhecia. Porque tinha sim alguma ideia através de livros. Então o que acontece? O Colombo tem que fazer outras viagens para provar que está de fato na Ásia. Ele faz uma segunda viagem, onde ele vai para Cuba. Sim, foi para Cuba. E lá em Cuba, ele vai, como é uma ilha maior, ele vai concluir que chegou de fato às Índias. E ele prova, ele obriga a tripulação a assinar uma carta falando: nós chegamos às Índias. Ele volta para a Espanha, o rei não se convence e fala: seu Colombo, queremos mais provas. Não está claro ainda que a gente chegou nas Índias pelo que você me mostrou até agora. Na terceira viagem que Colombo faz, ele faz um outro trajeto, ele anda pela costa da América do Sul, mais ao norte da América do Sul, onde ele anda ali em Venezuela e Colômbia, e isso não bate com a percepção que ele tinha, né, com a geografia que ele tinha, a cartografia que ele tinha na época. E o Colombo, ele começa a entrar em parafuso. Como assim tem uma massa de terra grande nos trópicos? No hemisfério sul. Isso não pode haver, porque a cartografia antiga dizia que não tinha nada lá além de oceano. O que acontece? Ele tenta interpretar isso e Colombo, a priori, chega a falar que aquilo ali é um novo mundo, que seria uma massa grande de terra à parte em relação à Ásia, mas ele sempre vai bater o pé que a Ásia está próxima. Que ele estaria alguns dias de viagem da Ásia. O rei da Espanha ainda não se convenceu que ele tinha de fato chegado à Ásia. Ele tem que fazer uma quarta viagem, tá? Nessa quarta viagem, ele anda ali pela América Central, né? Ele tenta achar um caminho, né? Uma abertura no oceano,
que não tenha massa de terra, para ele poder chegar à Ásia, chegar às Índias, a chegar ao Oceano Índico, tal qual ele queria, porque é lá que tinha as especiarias. E aí o que acontece? Ele bate ali onde hoje é o Panamá, na Honduras, e não tem travessia nenhuma. Ele não consegue achar esse caminho. E aí ele aponta uma nova saída em que ele fala o seguinte: esse tal novo mundo que ele falava, na verdade ele estava conjugado à Ásia. Era uma parte da Ásia que ele chama de Pária. A conclusão final do Colombo, na quarta viagem dele, depois de 4 vezes indo na América, passando mais de anos aqui, era que aqui era a Ásia. Essa era a visão que ele tinha. Só que esse problema foi resolvido. Como? Outras viagens passaram a ser feitas aqui para a região. Cabral chega aqui no Brasil em 1500. E depois, quando ele volta a Portugal, a primeira viagem que tem para cá, vem um figurão importante chamado Américo Vespúcio, que não era o chefe da viagem. Quem era o chefe era um tal de Gonçalo Coelho. Nessa viagem, eles vão acompanhar o litoral brasileiro até embaixo. Andar muito mais do que o Cabral fez. Certo? Inclusive, esses caras são os primeiros a chegar ao Rio de Janeiro. Vão batizar Rio de Janeiro por esse nome, por ter chegado em janeiro lá. E também batizaram o Angra dos Reis, por chegarem no dia de Reis lá. Bom, o Américo que estava nessa embarcação, ele chega à seguinte conclusão: andamos muito para o sul, e assim como Colombo, ele sabia que era impossível ter uma grande massa de terra no sul da Ásia, pelo que